Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fabiano, professor de História. Neste vídeo eu vou falar algumas curiosidades que provavelmente você não sabia sobre a Idade Média. A primeira delas se refere à questão da sexualidade do corpo feminino. Como vocês sabem, pelos estudos na escola, a sociedade era extremamente machista com a mulher na Idade Média e ela quase não tinha direitos. Então, essa questão da sexualidade é bem pesada na Idade Média. A mulher, se ela for pega traindo, ela morria, dependendo do lugar. Por exemplo, os burgúndios jogavam a mulher num pântano, no lamacento. Ela era estrangulada e jogada nesse pântano lamacento. E em outros lugares, outras regiões, as punições eram muito graves. Por que tinha essa questão em relação à traição? Porque a descendência da mulher seria manchada. A descendência da mulher seria manchada com a traição. Então, por isso, ela era severamente punida. E aí mancharia toda a honra da família, dos pais dela, dos pais do noivo, dos pais do esposo. E aí ela seria morta por conta do caso da traição, do adultério. Outra questão é em relação ao estupro, né, já associado ao primeiro, a sexualidade, né, das mulheres. Os homens que estupravam as mulheres, eles também iam mortos. Tinham várias leis sobre isso em várias regiões. O homem ia ser morto. Por quê? Porque a virgindade ela era muito valorizada na mulher na Idade Média. E é um grau de santidade também, né? Até a questão religiosa do período. Então a mulher, se ela fosse estuprada, ela provavelmente não ia casar, ela sofreria toda uma pressão, né? Porque o estupro seria uma desonra a ela, ao seu corpo. Então o homem ele ia ser punido, ele ia ser morto. Se hoje em dia já tem uma pressão da mulher que é estuprada, se ela se sente às vezes culpada, imagine isso como era nesse período, né? Então a questão é bem complicada, bem complexa. E uma coisa estranha que eu não mencionei a respeito da traição é que os homens não eram punidos caso eles traíssem. Não tinha nenhuma punição para os homens, mas a mulher seria punida. Engraçado, é muito estranho essa relação, mas diz muito sobre o período e a questão do machismo. Se hoje em dia ainda é forte a questão do machismo, ainda ocorrem muitos feminicídios, vocês veem direto nos jornais, imagine na Idade Média. Então, o machismo lá era muito forte. Por isso que a traição para o homem não era punida, mas para as mulheres era. Outra coisa bem estranha do período é a questão do incesto. A outra curiosidade para vocês. O incesto é a relação sexual entre parentes. Não era comum entre pais e filhos e nem entre irmãos, mas ela era relativamente comum entre tio e sobrinha, entre primos, entre casar com, por exemplo, uma mulher morre, o esposo dela casa com a irmã dela. Acontecer essas relações entre pessoas da mesma família. Tinha leis sobre a proibição disso. Elas eram mais brandas, eram mais tranquilas e tinha todo o esforço da igreja para diminuir essas questões. Mas acontecia essas coisas que pra gente hoje é estranho. Mais ou menos, né? Tem regiões, por exemplo, do Nordeste que até uns anos atrás eles casavam muito com um parente, né? Primo, principalmente. Então era relativamente comum no Nordeste também. Outra curiosidade se trata sobre a lua de mel. Esse costume ele vem dos chamados povos pagãos, que é o termo pejorativo que os cristãos dão aos que creem em vários deuses, né, as religiões chamadas politeístas. Então, esse costume vem desses povos, principalmente dos vikings. E aí, o que acontecia? O casal jovem, depois da cerimônia, tudo, eles começava a chamada lua de mel. O que acontecia? Nesse um mês, atenção,
um mês eles tomavam uma bebida chamada hidromel. Hidromel é um mel fervendo com água e outras coisas dentro que vira uma bebida alcoólica, né? Porque o mel fermentado ele vira uma bebida alcoólica. Eles tomavam durante um mês, esse casal jovem. E qual era o intuito de fazer isso? Era fertilidade, era uma cerimônia de fertilidade para os deuses, para que ao final desse um mês eles tivessem um filho. Principalmente a expectativa é que tivesse um filho homem. Então a tradução seria trazer luz às trevas, né? Lua de mel. Então a cerimônia que ainda hoje existe, ela tem a origem na Idade Média. O estranho é que assim, a igreja tentou de início acabar, mas como ela não conseguiu, ela fez o que a gente chama de sincretismo, que é dar um novo significado àquela cerimônia. Porque vários povos politeístas, eles ao longo da Idade Média, eles se converteram ao cristianismo. Eles aderiram à nova religião. E aí esse costume acabava que ainda acontecia. E aí a igreja dá um novo significado para isso. Depois acabou chegando ao nosso tempo de uma forma diferente, porque hoje em dia não se toma hidromel 30 dias após o casamento. Mas o nome lua de mel ainda ficou. Em questão da Idade Média, a gente tem outra curiosidade interessante. É a questão de taxa de mortalidade. Os homens normalmente viviam até os 45 anos, a média para os homens, até os 45 anos. Essa média era baixa devido a alguns fatores. Má alimentação, guerra, tinha muita guerra na Idade Média, então tinha muita morte. Os homens também eram mais baixos, a média de altura para os homens era 1,67. As mulheres eram 1,55 de altura e elas normalmente morriam aos 34 anos, a média de taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade para a mulher é menor por conta da gravidez. Vamos lembrar, na época não tinha como prevenir. Não tinha como prevenir a gravidez e não tinha toda essa tecnologia que se tem hoje sobre os partos. Então acontecia muitas mortes na hora do parto. Por isso essa quantidade de morte para as mulheres. Como não tinha como prevenir, a tendência é que elas tivessem muitos filhos. Aí quando em algum momento acabava que acontecia problemas na gravidez e não tinha como solucionar pela tecnologia que o período tinha, né? Não tinha tanta tecnologia na época, então acabava que elas morriam no parto. Uma outra coisa que é estranha para a gente hoje é a idade que eles se casavam. A mulher costumava casar no que hoje a gente chama de pré-adolescência, ali por volta dos 13, 12, 14 anos. Faz um pouco de sentido porque assim, ela ia morrer aos 34, né? Hoje em dia a gente vive bem mais do que antes. Então faz sentido ela casar com essa idade. Mas é uma coisa bem estranha pra gente hoje. Uma menina de 12, 13 anos está casando. Uma coisa bizarra, né? Mas a tendência hoje é casar mais velho. Você vê, por exemplo, nas épocas dos meus pais, dos meus avós, a tendência é que eles casassem também mais novos, né? Então você vê como esse costume e algumas coisas que pra gente é absurda hoje, em outra época não era, né? É engraçado, a história ela tem dessas coisas. Em questão do casamento também, tinha toda uma cerimônia de noivado. O noivado era mais importante do que o casamento. Pagavam uma taxa, o noivo pagava uma taxa para os pais da noiva para poder casar com ela, que seria um simbolismo de que a responsabilidade a partir dali não seria mais dos pais, e sim do homem, né, do marido. Mostra mais uma vez aquilo que eu falei antes, a questão do machismo. Então o homem ele seria o proprietário dessa mulher, o novo proprietário dessa mulher. Os pais deveriam estar de acordo com o casamento. Até a questão do amor, gente, outra curiosidade para vocês, o amor, ele, como a gente vê hoje, esse casamento por amor, não era assim na Idade Média. Na Idade Média era um casamento por laço parental, por laço familiar. O que quer dizer? A família decidia.
quem ia casar com quem. E isso era umas relações de afinidade entre os pais com a outra família. O amor, como a gente entende hoje, ele não existia na Idade Média. Não existia essa ideia de que a jovem, a moça, ia casar com um homem por amor. Até isso era até condenado pela igreja. Porque o amor, nesse sentido romântico que a gente dá hoje, na época era entendido como algo destrutivo, algo avassalador, algo irracional, algo que não segue a lógica, não segue as normas sociais. Então ele era condenado. Você vê, por exemplo, Shakespeare. Ele fez Romeu e Julieta, né? Escreveu Romeu e Julieta. A gente deu um novo significado a isso, mas a ideia de Shakespeare era mostrar justamente isso, de que aquele casamento, aquele relacionamento só poderia terminar do jeito que terminou Romeu e Julieta. Porque as famílias eram inimigas e eles rompendo com a tradição, rompendo com essa estrutura social, eles só poderiam terminar daquele jeito. Só poderia ser um final triste. Só poderia ser um final infeliz. Porque eles desrespeitaram toda uma tradição, desrespeitaram os pais, que eram famílias rivais, e decidiram se casar contra todas as normas sociais do período. Que aí, na verdade, Shakespeare já é baixa idade média, né? Mas representa também essa questão de como era visto esse amor romântico na Idade Média. Outra coisa é o ideal de masculinidade. Os nobres, que eram quem lutava na Idade Média, né? Eles eram criados para a guerra. Os meninos, eles eram criados para a guerra. Desde a pré-adolescência, pouco menos, às vezes 13, eles começavam a caçar. A caça ela tinha um sentido mais importante do que os outros, as outras coisas que eu vou falar para vocês, porque a caça ensinava o menino a matar, né? O menino ele já aprendia, não era só para se alimentar ali a caça, ela servia o sentido pedagógico, educacional, para ele aprender a matar um animal para depois lá na frente, quando tiver guerra e ele for lutar, ele já sabe matar pessoas. Então ele servia como uma parte educativa. Mas existiam outros esportes que ele poderia praticar, tipo nadar, correr, andar a cavalo, por exemplo. E os meninos tinham um laço, os homens também, um laço muito bonito com o cavalo. Às vezes colocavam um nome, uma relação bonita também com a espada. Eu tô falando menino, mas na época já era considerado homem, né? Aos 14 anos já era considerado homem. E é onde está saindo os pelos da barba. E já era todo o ideal de masculinidade que a gente conhece hoje como masculinidade frágil, masculinidade tóxica. Em parte isso é culpa da Idade Média e da construção de homem da Idade Média. Porque esse homem ele não poderia demonstrar sentimento, ele não poderia demonstrar fraqueza. O próprio feudo, o senhor feudal, ele deveria se sustentar sozinho, sem depender da ajuda de ninguém e nem comprar coisas de outro feudo, nem vender coisas do seu feudo para outro. Então esse ideal de masculinidade tóxica e masculinidade frágil, ele em parte é culpa da Idade Média. Você vê até hoje, muitas vezes os meninos são criados dessa maneira. O homem não pode demonstrar sentimento, o homem não pode chorar. E aí as meninas é tratado de uma outra forma, né? Que tem outros problemas também na criação das meninas, mas dos homens tem essa coisa de que ele tem que ser inabalável o tempo inteiro, tem que ser forte o tempo inteiro, tem que ser violento. A violência é a única forma que ele pode muitas vezes se expressar. E aí isso vem, é muita cara da Idade Média isso, e em parte é culpa dela, não é toda culpa dela, tá gente? Não vou culpar só a Idade Média, mas em parte isso é culpa da Idade Média sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos de outras curiosidades, vídeos como esse também. Coloca no comentário aí o que você achou do vídeo. Coloca no comentário também outras sugestões de vídeo que eu vou buscar fazer mais vezes no meu canal.